encontro nosso. Hoje é sábado, né? Tá aí já finalzinho da tarde e eu tirei um tempinho para meditar hoje, né? Um pouquinho mais tarde, e nós vamos ler juntos hoje uma passagem bem conhecida que está em Lucas 8, que eu creio que essa passagem tem tudo a ver com o nosso momento, com o tempo que nós estamos, né? Eu creio que isso, com situações que acontecem no dia a dia de qualquer um de nós, tá? Então, Lucas 8, versículo 22, diz assim: E aconteceu que em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: Passemos para outra margem do lago. E partiram. E enquanto navegavam, ele adormece. E abateu-se sobre o lago uma grande tempestade, com ventos fortes, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. E ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. E foi nesse momento que eu comecei a meditar, né? Esse contexto aqui fala sobre a tempestade que foi neutralizada por Jesus, né? E eu creio que muitos de nós estávamos ali com a nossa vidinha, tocando o nosso barco, né? Num lago calmo, num tempo de calmaria, e com a nossa vida normal, e estávamos tocando as coisas, né? Como nesse contexto aqui. E de repente fomos surpreendidos. Eu posso ter sido surpreendida de uma forma, você ter sido surpreendido de uma outra forma, mas o que eu quero dizer é que a tempestade chegou para todos. E a forma como aqueles discípulos agiram, que estavam ali naquela situação com Jesus, foi uma forma desesperada. Eles estavam com Jesus no barco, não era qualquer pessoa. Estavam com Jesus e eles se desesperaram. E eles chegam para Jesus e acordam ele daquela forma: Mestre, mestre, nós vamos todos morrer. Eu vejo aqui que a impetuosidade, o temor daqueles discípulos mostram claramente o nosso comportamento humano diante das várias situações adversas da nossa vida. Nós temos, que eu creio que ali também ocorreu a mesma coisa, nós temos a tendência de perguntar o porquê das coisas, o porquê que as coisas acontecem, questionando a Deus como se ele fosse o nosso segurança pessoal, o nosso guarda-costas, né? Com pensamentos assim: Senhor, você não está vendo? Ou você não viu? Esses pensamentos chegam na nossa mente. Muitos de nós chegam até a falar, não é verdade? Mas nós vemos aqui, nessa cena, um diferencial. Jesus estava dormindo e ele estava tranquilo. Havia segurança nele ao lado daqueles homens. E quando nós meditamos aqui em Lucas 23, nós vamos ver, esse versículo diz assim: Enquanto navegavam, ele adormeceu. Então ele estava tranquilo, ele estava seguro, ele tinha um foco, né? Porque ele ia atravessar aquele lago para ir para um outro lugar, né? E sobreveio uma situação ali e ele resolveu. Porque quando os discípulos correram até ele, diz no versículo 24 que ele se levantou, repreendeu a tempestade e a violência da água, e tudo se acalmou.
Observando esse versículo, nós vamos ver que Jesus, ele pode tocar na nossa vida com paz. Quando ele entra na nossa vida, ele traz, o reino dele vem paz, alegria e justiça. Então nós também podemos descansar em Deus. Assim como Jesus, ele entrou naquele barco, ele sabia para onde ele ia, ele tinha uma visão, ele tinha uma missão e ele tinha uma direção. E ele sabia que ele ia chegar naquele lugar. Então, eu creio também cansado, né, por conta de toda a atividade, mas ele dormiu, ele descansou. Se não fosse aqueles discípulos na agitação, no medo, Jesus teria chegado, eu creio, do outro lado dormindo. Mas, o que eu quero frisar aqui? Que se Jesus pôde descansar em Deus, porque ele confiava, ele sabia quem era o Pai, eu e você podemos confiar do mesmo jeito, da mesma forma. Porque enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós temos a palavra. E a palavra, ela é Jesus. É compreensível, meu irmão, minha irmã, nós sentimos medo. É compreensível nós sentimos insegurança, porque quando o desconhecido vem, a situação nós não sabemos como lidar, nós não temos experiência com aquilo, é tudo muito novo, mas somos nós quem decidimos se vamos dar espaço e permitir para esse medo, essa insegurança, essa certeza entrar, ou se nós, através das nossas confissões de fé, vamos nos posicionar vamos nos colocar, melhor dizendo, numa posição de fé. Eu conheço a palavra, eu sei o poder dessa palavra, então eu vou declarar essa palavra até passar. Porque Deus não nos deu espírito de medo, espírito de covardia. Ele nos deu poder, amor e equilíbrio. Segundo Timóteo, vamos abrir lá, Timóteo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Amém? Esse é o espírito que está dentro de nós, o espírito que o Senhor nos deu. As pessoas, elas perdem o ânimo, elas perdem a vontade de lutar, elas se desesperam, se acovardam diante das situações, pois elas não confiam em um amigo que pode nos ajudar. Esse amigo é o Espírito Santo. É aquele que em João 14,16 a palavra diz, Jesus disse: eu rogarei ao Pai e ele vos concederá um consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, o que eu meditando nessa tarde, eu percebo. É fundamental que eu e você conheçamos essa palavra, porque a tempestade não tem como evitar que ela venha. Mas eu posso ter a mesma atitude que Jesus teve ali. Aí você vai dizer, Luciana, mas Jesus era Jesus, mas o Espírito que estava nele está dentro de você, o Espírito Santo. E a mesma atitude que ele teve, eu e você podemos ter hoje, através da autoridade que nos foi dada. A situação hoje, ela pode me pegar de surpresa, pode me surpreender, pode acontecer o mesmo com você. Mas a forma com que eu reajo e você reage pode fazer toda a diferença. E como eu li aqui para você, a nossa fé, né? Li João 14,16, falando sobre o Consolador. E para finalizar, a nossa fé, ela deve ir além da certeza de que Jesus está conosco e que ele pode sanar toda e qualquer dificuldade. Eu preciso crer nisso. E haja o que houver, ele nos ajudará a atravessar esse problema, a passar por essa tempestade e a chegar em terra firme. Ele nos ajudará. Amém? E nós temos tantas palavras que têm nos ajudado, que têm nos dado suporte.
Eu creio que quando aquela tempestade se levantou, até por causa do que Jesus ia fazer do outro lado, houve uma influência maligna ali. E Jesus levantou, orou e repreendeu, e as coisas se acalmaram e houve paz. Então você tem a mesma atitude. Se levanta hoje. Se levanta. Dá uma ordem no mundo espiritual acerca daquilo que você está crendo, não do que você está vendo. Declare a palavra com fé. Utilize essas palavras como uma ferramenta no seu dia a dia para você resistir o medo, a ansiedade, o pânico, a enfermidade. Declara que você vai viver os melhores dias da sua vida nessa terra. Amém? E você vai viver os melhores dias. Salmos 23, vamos lá, que eu quero que você compreenda nessa tarde. Você que tem intimidade com a palavra, que conhece a palavra, porque glória a Deus, né, que nós estamos supridos por uma palavra que, ainda que o medo tenta chegar na minha mente, eu falo, Pai, o Senhor não me deu espírito de medo, o Senhor me deu espírito de ousadia, o Senhor me deu equilíbrio, o Senhor me deu paz, o Senhor me deu moderação. E essas coisas não vão entrar na minha mente, porque há um poder sobre a minha vida, há amor e há equilíbrio. Eu não preciso temer. Eu posso falar com a situação. Você também pode falar com a situação. Porque, minha querida e meu querido, quando o pensamento vem na sua mente, ele fala com você. Ele diz, olha, o dinheiro não vai dar para pagar as contas. Aí você responde, é verdade. Então, ele fala com você. Então, quando esse pensamento chegar, que você não pode evitar que ele chegue, né? Nós usamos muito um dizer, né, que é bem popular no nosso meio, na igreja, que você não pode evitar que um pássaro sobrevoe ou faça voo sobre sua cabeça. Isso é inevitável. Mas você pode evitar que ele faça um ninho na sua cabeça. Assim são os pensamentos. Você não tem como evitar que ele chegue. Mas você pode evitar, sim, que ele se instale e ali ele construa algo que não vai ser bom para você. Amém? E sempre foque na palavra. Eu quero deixar para você hoje o Salmo, e eu vou ler para você o Salmo 23. Que ao contrário de deixar uma Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, a sua Bíblia aberta nessa passagem não vai dizer nada. As palavras são poderosas, querido, mas quando ela está na sua boca, é um livro poderoso, mas quando eu declaro essas verdades, amém? Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Em verdes prados me faz descansar. E para águas tranquilas, ele me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor de seu nome. E ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Amém? Essa palavra, ela é poderosa. Quando o pensamento chegar na sua mente e você olhar para os lados, no meio dessa tempestade, água entrando no barco e o vento balançando o barco, pega essa palavra, pega a tua Bíblia, abre lá no Salmos 23, que eu estou declarando ele para você hoje, ainda que seja esse salmo, mas fala com fé. Abre a Bíblia e fala, Pai, a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. Eu creio. Eu creio. E você vai ver resultados surpreendentes na sua vida.
E meu desejo verdadeiramente é que esse tempinho que nós temos passado junto possa mudar a história da sua vida. É muito pouco o tempo que nós temos, porque o meu desejo também não é te cansar. Eu não quero pregar para você, eu não quero ser mais alguém que fale da palavra para você, até porque eu creio que muitas pessoas que estão me ouvindo vivem isso que eu vivo. Mas eu também sei que essa mensagem vai chegar para pessoas que nunca ouviram falar essas coisas. Ou que se ouviram não conseguiram enxergar pela ótica que eu estou passando. Então, mulheres, jovens, homens, vocês não estão sozinhos. No meio dessa tempestade, o vento pode até balançar esse barco da tua vida, da tua saúde, das tuas finanças, dos teus relacionamentos. Eu não sei qual é o barco que a tempestade aí pegou você de surpresa. Mas eu conheço alguém que, mesmo que esteja dormindo nesse barco, ele, dormindo, nos ensina algo. Você pode descansar em Deus. Você pode confiar em Deus. E que você pegue essa palavra pelo teu espírito e descansa. Tenha uma noite de sono abençoada. Antes de dormir, você faça a declaração desse salmo. Se for possível, faça isso de manhã, de tarde, de noite, até você se convencer de que você tem um pai e você tem um bom pastor e você não está sozinho e tem alguém que cuida de você. Um beijo, muito obrigado por esse tempo que você parou tudo aí para ouvir. Eu tô procurando gravar essas mensagens todos os dias, porque eu tenho estudado, eu tenho meditado, eu tenho me agarrado a essas palavras todos os dias, para que o meu pensamento também não vá para um outro lado, ou que eu me incline a pensar outras coisas. É um descanso para mim. Parar e meditar nessas verdades e eu saio daqui renovada. E o meu desejo é que você saia também. Então compartilhe esse vídeo. Clica aí, se inscreve, põe no sininho aí para que você, todas as vezes que eu gravar algo, você já seja notificado, avisado. Um excelente final de tarde para você. Um domingo maravilhoso na presença desse Deus e descansa nele. Porque logo, logo tudo isso terá passado e você vai chegar lá do outro lado e você vai ver que essa tempestade aparentemente ela ia te matar, porque aqueles discípulos tiveram essa visão. Mestre, nós vamos morrer, né? Porque diante do quadro que estava ali, podia ser que a morte era a única coisa certa, ou o fim era a única coisa certa, ou um ponto final. Mas quando Jesus está no barco, a última palavra é a dele. Então um beijo no teu coração, fica na paz do Senhor, guarda a sua mente, põe esses pensamentos dentro dela. E eu garanto para você, como eu disse, eu declaro que você viverá os melhores dias da sua vida nessa terra. Até mais!